mas eu tenho a certeza que está a funcionar e a razão pela qual tenho a certeza é simples. O Primeiro-Ministro perde as estribeiras, perde as maneiras quando fala com a Iniciativa Liberal. Estamos a mexer onde dói e o PS sabe que é a Iniciativa Liberal que é o verdadeiro adversário. Me digo-vos mais. O PS sabe que dói, o Primeiro-Ministro perde as estribeiras e perde as maneiras, mas não é só pelo facto de termos as políticas que estão testadas noutros sítios e que funcionam. E claro, fazem falta. É porque ele sabe que da Iniciativa Liberal, e daqui lhe garanto também, acho que garantimos todos, Sr. Primeiro-Ministro, daqui vai ter e continuar a ter razões para perder as estribeiras, razões para perder as maneiras, porque a Iniciativa Liberal não vai desistir de transformar Portugal num país mais liberal. Não são só as políticas que funcionam e que fazem sombra àquelas que o PS pretende perpetuar e o horror que tem às reformas. É porque o PS também já percebeu que a Iniciativa Liberal não só tem alternativas de políticas, mas tem uma alternativa de cultura política. Uma alternativa de cultura política. E é por isso que, se me deixarem, vou passar, espero que menos de 20 minutos, a explicar-vos porque é que política é cultura e porque é que para a Iniciativa Liberal ser um partido político não chega. Tem que ser uma força de transformação cultural. Portanto, se estiverem de acordo, e se me pedirem muito, vou gastar esses menos de 20 minutos a fazer esta breve palestra, que alguém já designou como uma TED Talk, mas preciso da vossa colaboração porque, como já vários oradores disseram, não há um clicker para mudar os slides e, portanto, vamos fazer tentar fazer uma comunicação bom, que é, quando eu precisar de mostrar os slides, Filipe, como é que é o melhor gesto? Assim? Assim. Eu faço assim e vocês gritam todos, mudança! Ok? Eu acho que tenho 15 ou 16 slides, 16 vezes mudança, talvez alguém ouça lá para São Bento. Está bem? Porquê é que eu venho aqui maçar-vos com um tema como cultura? Porquê é que um partido político há de ligar tanto à cultura? Estamos a renegar o facto de sermos um partido que sabe que mais tarde ou mais cedo o seu desígnio é exercer poder. Exercê-lo, naturalmente, pode devolver às pessoas, mas exercê-lo? Não, porque nós sabemos que mais do que a força dos votos, o que está a transformar Portugal e que vai continuar a transformar Portugal, como expliquei há pouco, é a força das ideias. É isto que tem feito o caminho e é disto que eu gostava de falar hoje. A força das ideias que muda a forma como se faz política, ou seja, muda a cultura política em Portugal. E há 7 dimensões de cultura política que existem hoje e em relação às quais nós temos uma proposta alternativa clara. Primeiro, hoje temos uma cultura política de segurança, de prudência, de cautela. Não mexe, cuidado. É um sinal de envelhecimento, é um sinal de imobilismo, é um sinal de pouca ambição, é um sinal particularmente preocupante. Quando nós temos um mundo em enorme mudança e temos situações como ameaças à segurança internacional, pandemias, recessões mundiais, e em cada momento alguém falava neste palco, já não lembro quem, dizia, até acho que era a Catarina, foi mesmo agora, não foi? Ela dizia, cada vez que há um destes movimentos é relativamente fácil fazer limitações às liberdades individuais, aos direitos, constitucionais ou não. E as pessoas, e lá está, por segurança e cautela aceitam-nas, não pode ser. E daí a importância de recordar essa citação do Benjamin Franklin, muito popular e que eu gosto particularmente, de que quando trocamos alguma da nossa liberdade por alguma segurança, não merecemos nenhuma delas. Portanto, nós queremos, como liberais, instituir uma cultura de liberdade. Quando nesta tensão entre segurança e liberdade houver uma dúvida, em caso de dúvida, estamos do lado da liberdade. Arriscamos. Segunda cultura vigente, conformismo. Conformismo. É um bocadinho a sequência que eu dizia há bocadinho. As pessoas que mudaram-se, acham que é normal.
E acham porque o exemplo vem de cima. O Primeiro-Ministro não quer mais do que tem hoje. Mostram-lhe rankings de estar em último, em penúltimo, entre penúltimo na União Europeia ou na OCDE, em qualquer ranking. Mas pelo menos não descemos, não faz mal, isto tem imensas explicações, porque outros países são mais instruídos do que nós, ou não tiveram não sei o que do que nós. Há sempre uma desculpa. O que não há é ambição. O que não há é ambição. E este país, este povo, estas pessoas, consegue fazer mais. Consegue fazer mais. Tem que lhes mostrar esse caminho. Está a ficar melhor. Isto é um bocadinho um corolário das outras duas. Com todas estas cautelas e com toda esta falta de ambição, o país para. Acomoda-se. O risco parece que é uma coisa... O risco deixou de ser uma coisa que se corre calculadamente para ser, seja qual for o grau de risco, que se evita a 7 pés. Eu não sei porque é que escolhi esta fotografia, exceto que é muito... põe-te a pensar, por isso é que eu pus, não sei o que é que quer dizer, porque raia com um corvo havia de estar a chatear um leão transcende-me, mas se calhar é isso que às vezes devemos fazer. Não ter um motivo certo para não correr este risco. Se não há um motivo exato para correr o risco, corra-se. Experimente-se. É sempre pior as consequências daquilo que não fazemos numa situação de emergência do que às vezes aquilo que fazemos com a vontade de experimentar. E esta noção de capacidade de correr risco de um país que volta a querer arriscar, volta a querer experimentar, não se importa de dar um passo atrás se for isso que seja necessário para dar 3 passos à frente, essa cultura de risco também queremos que volte a Portugal. Cultura de compadrio. Nem explico. Não preciso explicar. Infelizmente todos sabemos o que é que quer dizer. Mas isto é tal consequência que eu há bocado dizia, por exemplo, da administração pública. Mas não só. Se é o amigo do amigo, se é o detentor do cartão, se é quem menos chateia o partido, que vai para os cargos de responsabilidade, cheio de boys and girls e de todas as espécies de pessoas, então o que estamos a fazer é que nada no país vai poder acontecer se não respeitar este cânon e esta vontade do partido dominante e hegemónico. Temos que voltar a introduzir, a começar nas funções públicas, mas não só, uma verdadeira cultura de mérito. Quem tem capacidade de fazer mais, seja em que área for, de fazer melhor, seja em que área for, deve ser destacado e deve-se poder dispor e desfrutar dos frutos desse mérito. Temos que ter em Portugal uma cultura de mérito. Muito bem. Temos uma cultura de respeitinho. O Sr. Doutor. Hoje em dia já não chega um evento da Iniciativa Liberal e alguém me trata por você, o Sr. Doutor nunca, mas já não há. Nós já sabemos. Nós já temos esta proximidade. Vocês sabem que podem dizer o que quiserem, fazer a pergunta que quiserem. O máximo que pode acontecer é não vos responder com muitos bons modos. Mas isso também faz parte. Eu também não tenho respeitinho por vocês. O que nós queremos é que ache isto. Para um liberal, o poder é sempre uma coisa... Eu estou aqui a citar o grande filósofo Ragnar Lothbrok. Por acaso a frase não é dele, isto foi roubado para a série. Mas é isto. Nós temos essa desconfiança do poder que corrompe. Corrompe os melhores e o poder atrai os piores. E temos essa desconfiança. Portanto, não exercê-lo muito tempo. Não achar que há um poder divino qualquer. Há quem se ache divinamente inspirado para exercer poder. Não achar que temos qualquer espécie de prerrogativa, nem sequer porque temos mais razão, para exercer poder. E, portanto, ter esta saudável desconfiança em relação ao poder. Não é um cinismo, e muito menos o anarquismo, mas é esta saudável desconfiança, se há muito poder concentrado, a probabilidade dele vir a ser mal usado é grande. Temos que ter esta cultura de desconfiança saudável. Temos uma cultura de impunidade a todos os níveis. Não é só a impunidade a nível criminal ou de justiça civil, é a impunidade de que mesmo quando as decisões são mal tomadas e obviamente mal tomadas, nada se passa. Essa pessoa não é despromovida, não é sequer promovida menos depressa que as outras e tanto faz. É uma espécie de reflexo no tempo da desresponsabilidade e do compadrio que eu há bocado dizia. Nada se passa. Nós temos que ter uma cultura de responsabilidade. E quando vocês olham para sinónimos de responsabilidade, um deles é a abertura. Tem que se conhecer quem decide bem, quem decide mal, e essas decisões e essas pessoas
tem que ter no seu futuro profissional, pessoal, maior ou menor realização de acordo com a qualidade das decisões que eles tomam, especialmente se estiverem em cargos públicos. E nisto o PS tem sido um dos principais responsáveis, porque nunca ninguém responde por nada. O ministro Cabrita demorou mais de um ano a ser demitido, quando bastava o primeiro dos casos, já não sei qual dos 8 ou 9 foi, das golas ou qualquer coisa, o primeiro dos casos teria sido suficiente. E continuamos com casos destes. E não respondem, não escolham. E quando levantamos o caso da ministra Abrunhosa e do seu marido, nós estamos a dizer que o problema não é jurídico, o problema é ético, é de cultura. Cultura de impunidade. Não pode haver um subsídio atribuído a alguém que é cônjuge de fundos que são geridos por outro cônjuge. Não pode, é um conflito de interesses, não pode. Portanto, isto não é um tema jurídico, é um tema político, é um tema ético. E é isso que as pessoas têm que perceber, e é isso que o PS não vai conseguir perceber, já desistir de os convencer. Temos que ser nós a pôr esta cultura de responsabilidade no mapa. Sétima e última destas dicotomias de cultura. Hoje há uma cultura de propaganda. Parece que as coisas que são e as coisas que se dizem não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não estou só a falar deste último exemplo do caso das pensões. Podia dar dezenas de exemplos de coisas que são ditas que são o objetivo de uma decisão governamental e na prática são quase o contrário. Não pode ser. Reconheço a qualidade da máquina de propaganda do Partido Socialista. Reconheço. É a última coisa em que Portugal devia ser bom, em que o partido devia ser bom, em propaganda. Precisamos de verdade. Sem verdade, os portugueses não vão voltar a acreditar na classe política. Sem verdade, os portugueses não estarão disponíveis para os sacrifícios que algumas das reformas vão também necessitar. Sem verdade, nós não fazemos crescer e dar verdadeira autonomia às pessoas. Precisamos de voltar a ter neste país e neste espectro partidário uma cultura de verdade. Resumindo, os 7. Queremos que haja cultura de liberdade, cultura de ambição, cultura de risco, cultura de mérito, desconfiança face ao poder, de responsabilidade e de verdade. Isto não parece um país melhor? Não parece? Só isto? Será certamente um país melhor, mas precisa de forças políticas que o saibam tornar realidade e que o saibam transformar. E dentro dessas forças políticas, como a Iniciativa Liberal, também temos uma cultura. Também temos coisas que cultivamos e coisas que não cultivamos, se quiser manter a metáfora agrícola, coisas que podamos, que arrancamos, que cortamos. Falemos das que cultivamos. Primeira coisa, obviamente, competência. Temos que saber o que é que andamos a fazer. Só que um partido político faz muitas coisas. Faz propostas muito técnicas, faz propostas mais aspiracionais, comunica, estuda, organiza-se. Portanto, nós precisamos de pessoas com competência técnica, evidentemente, que saibam o que estão a falar. Nós fazemos aquilo que se chama política baseada em factos, não em propaganda. Mas depois precisamos de capacidade política, competência política. E temos, deixem-me que vos diga, o mesmo orgulho que eu digo, não temos feito essa conta recentemente, mas quando foi das autárquicas, tínhamos 93% dos nossos candidatos não tinham tido experiência partidária. É ótimo. Estamos a trazer pessoas que não tinham atividade política. Estamos a tirá-las do sofá. E é péssimo. Temos 93% das pessoas que não sabem como é que um partido pode funcionar de uma forma mais eficaz. Portanto, temos que crescer. E é por isso que um evento como o Just Chill, estes 2 dias, é fundamental. Tenho a certeza que todos vocês cresceram politicamente no conteúdo das matérias que aqui viram. Se lembram, por exemplo, da palestra do Bernardo sobre o crescimento verde e do Jorge, uma das grandes revelações do fim de semana. Estão muito mais habilitados para falar sobre ecologia liberal do que estavam antes de entrar aqui. Competência técnica e capacidade política de pôr essa competência ao serviço de uma comunicação que é eficaz. Portanto, saber ler uma situação política, saber analisar essa situação, saber que saídas, que propostas, que soluções é que essa situação requer e depois escolher o timing e o momento e o tom. Tudo isto conta, tudo isto faz parte do vosso crescimento enquanto agentes políticos. Agora já não devia ser mudança porque isto nós já temos, mas continuem porque eu quero que lá em São Bento ouçam mudança. Cultivamos muito a criatividade. Não só no sentido artístico, de novidade e de originalidade do termo, mas no sentido de fazermos de forma diferente para
impactar mais as pessoas, para mostrar que há outros caminhos e para exercitar a nossa própria capacidade de não estarmos fechados no nosso mundo, das nossas ideias, abertos. Para ser criativo tem que se admitir todas as possibilidades. Nós temos feito isso muito, na forma como nos organizamos, na forma como comunicamos, na forma como usamos o humor, que não é só uma ferramenta de captação de atenção, é uma prova de que somos capazes de rir de nós próprios, para começar, e de desacralizar alguns dos temas que estão na agenda política. Portanto, prezamos muito, muito, muito a criatividade, até porque, de uma certa maneira, para além de uma natureza cultural do nosso projeto que eu estou aqui a tentar explicar, nós temos uma estética própria. E parte dessa estética é uma espécie de hino, de elogio ao espírito humano. E não há nada mais belo no espírito humano do que criar, do que fazer algo de novo. A partir do que já existe ou não, algo de novo. Vocês estão aqui para fazer um país novo. Não há nada de mais nobre e nada de mais altruísta. E nesse trajeto para um país novo vão construir coisas próprias pela vossa criatividade. É absolutamente brutal. Consigam vocês extrair essa vossa capacidade de criar coisas novas e de se libertarem das amarras do suposto, do que já existe ou daquilo que não se pode questionar. Precisamos... Isto. Coragem. Coragem. Álvaro Beleza dizia ontem que temos tido a coragem de pôr o liberalismo na agenda. Só a palavra liberal tinha peçonha no passado. Coragem porque isto é um caminho longo e vai haver momentos em que vamos estar cansados e que vamos estar com mais dúvidas. Coragem. Mas eu digo-vos uma coisa, nestes 3 anos que levo de presidente do partido, se há coisa que eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, é que vocês são o grupo de membros partidários, neste caso jovens, pertencentes a um partido com mais coragem que eu jamais vi. São absolutamente extraordinários. Pá, obrigado. Apesar do que eu disse agora, é importante continuar a fazer isto. Aquilo que eu disse há pouco à Catarina Santos Botelho, quando ela acabou de falar, é genuíno. Eu agradeço a qualquer pessoa que me ponha dúvidas. Coisas que eu achava que já sabia, que afinal não é bem assim. Coisas que me ensinam, que me mostram a dimensão enorme da minha ignorância. Enorme. Nenhum de nós sabe nada de nada. Talvez um bocadinho daquilo que faz no dia a dia. A nossa primeira função, como eu dizia há pouco, é melhorarmos a nós próprios e não é possível sem isto. Humildade. Neste partido cultivamos isso. Quem acha que sabe tudo e que vai à frente e que não se questiona e que não faz perguntas e não admite opiniões que possam ser melhores que a sua, não está bem alinhado com a nossa cultura. E depois há estas coisas que não cultivamos, que podamos, que eu ia dizer não admitimos, mas nós somos um partido liberal, acabamos por admitir muita coisa, mas não gostamos. Coisas que não gostamos. Não gostamos disto. Cultos de personalidade. Se calhar a cruz está muito, muito grande, não se percebe que ela está por baixo. Diz cultos da personalidade. Não gostamos nada disto. Eu dou-vos um exemplo. Hoje de manhã sai uma sondagem em que eu sou o líder partidário mais popular e eu fico constrangido. Porque acho que é o risco da figura da pessoa se está a sobrepor à mensagem. Não, este partido tem que ser das ideias, da maneira como estamos a tentar mudar o país, seja quem for que esteja aqui com o microfone à frente. É também por isso que não temos organizações da juventude, das Jotas, não temos distritais, não temos nenhuma dessas formas, às vezes convenientes ou práticas, de organizar as coisas, porque são os centros de nascimento dos que na gíria se vulgarizou chamar caciques, mas que não são mais do que egos que se eternizam com pouco mérito no poder e nós não podemos deixar... E eu digo isto algumas vezes e acho que é um argumento forte. Nenhum dos partidos que nós criticamos por serem como são, por serem aparelhísticos, por estarem cacicados, por não terem o interesse dos seus membros, muito menos do povo português, na primeira das preocupações. O interesse é sempre próprio e individual. Essa é a primeira coisa que os querem defender. Esses partidos não queriam ser assim. Quando foram fundados, ninguém disse, vamos fazer um partido que tenha estas características viradas para o culto da personalidade e para o ego e para... Nenhum. E, no entanto, ficaram assim. Portanto, se não resistimos, a nível de organização,
a nível das pessoas que falam e não falam em nome do partido e que representam o partido. Se não resistimos a estas tentações, a natureza humana é tramada. Vai sempre vir ao de cima. Portanto, temos que podar estas tentações que são perigosas. Pá, eu não acho graça e acho que ninguém na culpa do partido acha graça a isto. Achismos e bitites. Mais uma vez, porque fazemos política baseada em factos. E os factos, atenção, não são só factos estatísticos. Há factos que são da nossa... Uma sensação, um sentimento pode ser um facto. Okay? Isto não é racionalismo. Também não é empiricismo. Okay? Há alguns aqui não é. Mas esta coisa que se lançam algumas medidas ou algumas transformações com base em bitites ou em achismos no partido, não funciona, não tem grande caminho. E mais importante que tudo, temos que deixar espaço zero à política e à intriga. Sempre que virem pessoas que dizem uma coisa num fórum e outra num outro fórum diferente, sempre que acharem que alguém está a fazer política de corredores ou de bastidores, essa pessoa não está a perceber muito bem o que é a iniciativa liberal. Não apoiamos isso. Espero ter deixado claro o que é que o país tem que mudar em termos de cultura e o que é importante na cultura da iniciativa liberal, que é, de facto, um projeto com uma fortíssima componente cultural. Mas tudo isto só faz sentido se vocês próprios se sentirem parte desta cultura. E então, resolvi fazer isto assim. Se não mudarmos a cultura, espero que tenha ficado claro, não vamos conseguir mudar o país. Porque podemos ter razão nas melhores políticas, chega ao aparelho de Estado e emperra. Podemos ter as melhores políticas, chega às pessoas do dia-a-dia que se comportam de determinada maneira, emperra. Temos que, ao mesmo tempo, propor e desenvolver as políticas certas, de saber mudar a cultura para que as coisas possam funcionar em conjunto. Para mudar essa cultura são vocês. É o partido todo e algumas pessoas, como vimos ontem, que não estão sequer no partido e que fazem parte deste movimento liberal lato sensu. Sem vocês não vamos mudar a cultura. Portanto, vocês vão sair daqui com a noção de que sem vocês não vamos mudar Portugal. Sem o vosso trabalho político e cultural, não vamos mudar Portugal. Mais concretamente, e para vos mobilizar mesmo, sem vocês, a IEL não vai mudar Portugal. Sem vocês, são vocês que vão mudar isto. São vocês. E essa é a cultura da IEL. Vocês, cada um e em conjunto, e já agora connosco, vamos mudar Portugal.